Olá, mais uma vez estamos aqui no programa Bíblia em Capítulos e é com muita alegria que eu recebo aqui como convidado o Gideão Heller. Gideão, boa noite, Gideão. Boa noite, pastor. Boa Gideão, noite. obrigado por você ter aceito o convite para participar aqui do programa. Gideão foi meu aluno no seminário, é estudante de teologia também, e eu acredito que esse programa aqui vai edificar muito você. Você vai ser muito abençoado também através de tudo aquilo que a gente vai apresentar aqui. Né? Guilherme, você quer fazer uma apresentação aí sua? Claro. Sou Gideão Heller Clemente, meu nome completo. Sou membro da Primeira Igreja Batista no bairro Vila Formosa, em Patinga. E, como o pastor Cioli já disse, eu estudo teologia no Seminário Bíblico Batista, em Coronel Fabriciano. Eu tive o privilégio de ter o professor Cioli aí como meu professor. E estamos aqui mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém, Gideão. Vamos lá, então. Vamos para frente. Gente, nós estamos nessa série do nosso programa, a Bíblia em Capítulos, estudando o livro de Levítico, né? E hoje nós vamos tratar a segunda parte do livro que fala sobre o sacerdote, sobre o sacerdócio e o sacerdote. Vamos abordar hoje especificamente o capítulo 10. Mas antes de prosseguir, eu quero apresentar aqui os objetivos dos nossos estudos, aqui a Bíblia em capítulos, objetivos gerais. Né? Muito bem. O nosso objetivo é estudar a Bíblia de forma prática e interativa, sempre como convidado. Apresentar também a história da salvação, como que ela se configura nos capítulos da Bíblia, nos livros da Bíblia. O terceiro objetivo é demonstrar o valor da Bíblia para o conhecimento de Deus e para a doutrina bíblica. Né? Queremos incentivar a todos nesses aspectos. E também demonstrar o valor da interpretação do texto bíblico para a vida cristã. Então, são pontos muito estratégicos aqui do meu programa e eu acredito que com mais esse estudo, todos esses pontos serão fortalecidos. Né? Então, vamos lá. Nós estamos olhando agora, nesse programa, a ordenação ao sacerdócio lá no Antigo Testamento. É um bloco de versículos que compreende do capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 20. Não vai dar para a gente ler tudo isso aqui, mas a escolha desse capítulo hoje, ela é central nessa questão que abrange toda essa segunda parte do livro de Levítico e todos esses capítulos, né? Então, nós vamos ver nesse bloco, na segunda parte, a origem e a ordenação dos sacerdotes de Israel. Nós veremos também Moisés aparecendo, primeiramente, dando início às cerimônias. Vemos isso nesse bloco de capítulos. E vemos também como tudo isso foi completado por Arão e os seus filhos. E vemos também, com uma ênfase muito importante, a advertência séria contra a violação dessas ordenanças. Né? Deus queria mostrar também que ele era um Deus que julgaria todo aquele trabalho se não fosse feito da forma como ele definiu. Não poderia ser feito de qualquer forma. Né? Vemos um Deus aí cuidadoso, sendo apresentado como Deus cuidadoso nessa parte das Escrituras. Né? E agora nós vamos ler o capítulo 10. Vou pedir a você, Gideão, para ler na versão nova Almeida atualizada. Você tem aí, você tem o texto aí, não tem? Sim. Muito bem. Vamos ouvir, então, a leitura. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo deles e sobre
colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante do Senhor, algo que eles não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de El, tio de Arão, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem os cabelos pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha de ira sobre toda a congregação, mas seus irmãos, toda a casa de Israel, terão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: você e os filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta com ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Essa é a porção foi dada a você e a seus filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso, Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar. Os filhos de Arão ficaram vivos. E por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta do pecado e o seu holocausto diante do Senhor. E mesmo assim, tais coisas me aconteceram. Se ele hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Muito bem, Gideão. Vemos aqui um texto
muito difícil, né? Porque aquele momento era um momento de inauguração do sacerdócio, né? E, ao mesmo tempo, foi um momento de grande alegria e um momento também de grande abatimento diante daquela oportunidade, né? Então, é o capítulo que relata a morte de dois sacerdotes que não diferenciaram o sagrado do profano, né? Resumo do capítulo: o Senhor, que havia aceitado o sacrifício de Arão, no capítulo 9, rejeita agora o ministério dos filhos Nadab e Abiú. Os outros filhos de Arão, Eleazar e Itamar, embora sinceros, também falharam nas suas tarefas, conforme você acabou de ler, né? Então, esse é o resumo do capítulo. E agora vamos ver aqui, rapidamente, elementos-chave no capítulo. Um elemento que eu destaco é um incensário, que eram vasos cerimoniais que continham brasas vivas, usadas para queimas de incenso. E como a gente já viu lá no livro de Levítico, essa brasa precisava ficar acesa, né, continuamente, né? O incensário era um elemento muito importante e era dali que o fogo sairia para a queima das ofertas, né? Vemos ali várias referências e outras referências bíblicas também, como no versículo 16, 12, 13, 2 Crônica também e Apocalipse. Um outro elemento que é o elemento fogo estranho, que é o fogo não autorizado, né? Era um fogo comum no pátio da tenda da congregação. Haviam fornos onde os sacerdotes preparavam a sua comida, que pode ser que Nadab e Abiú tomaram fogo desse lugar. Não era propriamente do local certo, é considerado um fogo estranho, não é? É um elemento muito importante isso aqui no nosso estudo, não é? E agora, Gideão, diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que hoje existem muitos fogos estranhos, né, circulando por aí que querem impressionar as pessoas, mas não impressionam a Deus? O que você acha disso? Pastor, com certeza existem muitos cristãos, muitas pessoas aí que estão nessa batida aí de fogo estranho. E eu acredito até que a ideia de impressionar, ela, Uhum, ela contribui para que isso aconteça. uhum, Jesus já foi bem taxativo contra os rabinos, os mestres religiosos, uhum. em questão de impressionar os outros, É, né? é. E esse fogo estranho, ele realmente impressione pessoas, mas Uhum, aquele que conhece corações, conhece intenções, é, esse não, ele não consegue impressionar. é. E eu vejo assim, aquela ideia dos fariseus que oravam de forma pública para eles serem vistos, esse se torna também um problema na oferta de muitas pessoas. A ideia de promover um espetáculo dentro das igrejas, a ideia de ser aprovado talvez pelo público, ele pode promover muito o fogo estranho, aquele fogo que não é aprovado por Deus, portanto, É verdade, não ser, parece que para ele. é verdade. O Gideão, mesmo o Russell Shedd, na Bíblia dele, na Bíblia Shedd, ele afirma que provavelmente eles tinham se embriagado. Olha só a situação. O Russell Shedd escreve isso na Bíblia dele, no comentário, que provavelmente eles estiveram debaixo da influência de bebida, né? Então, beberam algo e foram proceder o trabalho de Deus assim, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Isso aqui não é nada. Então, é realmente fator muito importante de você ver, considerar que essa questão estética, onde as pessoas estão olhando só o lado externo e não estão olhando propriamente para o coração. Muito importante, Julião, esse destaque. Um outro elemento aqui também importante no nosso
chave também nesse capítulo, que é o elemento desgrenheis ou rasgueis. Isso era um sinal de luto. E os sumos sacerdotes estavam proibidos de lamentar até mesmo os seus próprios mortos, né? Por uma questão de consagração totalmente a Deus, né? Tem aqui uma citação da Bíblia de Genebra, né? Então, essa consagração a Deus significa separação da morte. Então, o sacerdote não podia nem ficar lamentando. Agora, veja bem, Arão, situação difícil, Arão vendo lá os seus filhos, que seriam a herança dos sacerdotes, né? E não poderia sequer lamentar os seus mortos. Eu vejo aqui uma importância muito elevada que o líder acaba tendo no contexto, né, de uma igreja, né, e até mesmo qualquer cristão que, diante da responsabilidade que tem, deve realmente zelar pelas coisas de Deus. E agora, Gideão, eu quero te fazer uma outra pergunta. Será que tem muita gente convivendo hoje com o santo e o profano na maior tranquilidade? O que você acha? Qual hoje seria uma consequência de você conviver com o santo e o profano? Com certeza, há pessoas que vivem vivendo com a ideia de estar entre o santo e o profano. E além de estar nessa situação, parece que a ideia de santidade já não está mais em alta, né? As pessoas já não estão, isso parece que não dá ibope. Santidade já não dá ibope. É uma ideia de ser um pouco retrógrado, né? E a relativização das coisas. E além disso, algumas pessoas ainda justificam a falta de santidade em cima da graça. Afirmando assim, por causa da graça, não existe mais essas exigências de santidade da parte de Deus. Isso é muito triste, pastor, porque, sabe, graça, parece que as pessoas têm aí um antinomianismo pesado e acham o conceito da graça. Eu vejo Dietrich Bonhoeffer escreve um livro Discipulado, e ele trata de uma questão chamada graça barata. Ele faz um paralelo entre graça barata e graça preciosa. Ele ilustra bem essa ideia da necessidade de a gente responder a essa graça de forma maravilhosa, né? De forma santa, pura. Então, eu acredito que necessidade, uma grande necessidade, sim, e o conceito de as consequências, né, como foi perguntado, é justamente a separação. Porque se o santo significa separado para Deus, o profano é separado de Deus. São opostos. Eles não andam juntos. Não é isso? Verdade. Então, a consequência é justamente a separação de Deus. Se a se aproxima dele, aquele que é profano, a profanidade, ela te separa dele. E separação de Deus, nós sabemos que é uma indicação clara de morte. Isso é muito grave, né? Agora, Gideão, eu vou te fazer uma outra pergunta. Como é possível hoje, talvez as pessoas estejam confusas, né? Como é que é possível hoje distinguir o certo e o errado? Aquilo que é justo aos olhos de Deus e aquilo que não é justo. Porque eu percebo também como há uma tendência de distanciação desses valores, né? Como que o indivíduo consegue, então, o cristão consegue, então, distinguir entre o certo e o errado? Então, é necessário estar sóbrios. Eu vejo sobriedade como elemento fundamental. Algo que eu achei muito bacana no texto de Levítico, o versículo 9, na verdade o versículo 8, indicando o versículo 9, diz assim que o Senhor disse a Arão.
Normalmente, nos outros textos, a gente vê Moisés dizendo a Arão, mas nesse momento parece Deus diretamente com Arão. Você e seus filhos devem ficar sóbrios, não fazer uso de bebida. E vocês têm que fazer para a separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Aqui, não, talvez, na nossa aplicação, não seria diretamente ligado à bebida alcoólica, mas sim a estar conscientes. É um estado de consciência, de conhecimento. Consciência não é estar apenas... Às vezes as pessoas têm consciência, ou aí a não consciência, como elevação, como estar fora de si, mas é uma questão de consciência, de conhecimento. Para você discernir entre o profano e o santo, você precisa conhecer esse Deus que exige isso. Amém. Deus. Conheça na santidade de Deus. Busque conhecimento naquilo que Deus exige, e eu acho que é possível sim. Amém. Gideão, uma ideia que me vem aqui agora é que eles estavam sendo mais organizados, e quanto mais organizados eles estavam, mais eles se distraíam, né? Mais se de repente distraíam. Então eu vejo hoje também, assim, opinião minha agora, muita distração. Você falou assim, a questão de bebida, mas tem gente que tem tolerado álcool demais, não é? É uma coisa assim que realmente a gente tem que entender que há uma aplicação, esse livro tem uma aplicação muito clara para os dias de hoje, muito necessária para o dia de hoje. Né? Deixa eu avançar aqui, Gideão. Quero colocar aqui uma figura que eu achei na internet, muito, muito bela, apresentando aqui também o sacerdote numa condição diferenciada, a roupa dele era diferenciada, o trabalho aqui comum, não no sentido assim do desprezo do trabalho, mas o trabalho dele era um trabalho comum ao povo, junto ao povo, oferecendo sacrifício, e tendo também uma distinção muito clara aqui naquilo que ele fazia para com Deus. Deus mesmo estabeleceu isso, que ele fosse essa pessoa separada. O sacerdote, então, era alguém que, na cabeça do judeu, era alguém assim especialíssimo, né, no trabalho entre o povo e Deus, né? E aqui eu separei uma outra verdade aqui também, no livro de Hebreus, né, que apresenta lá uma doutrina sistematizada do sacerdócio de Cristo. Essa carta aos Hebreus mostra que Jesus é o sumo sacerdote rei que foi predito nas Escrituras e superior ao sistema levítico. Melquisedeque foi superior a Melquisedeque, que é o rei de Salão, a quem Abraão também entregou o dízimo, se tornou uma espécie de sacerdócio eterno, né? E não só isso, Jesus Cristo, através do seu trabalho, apresenta todo o sistema levítico de uma forma obsoleta, apresentando-se como o supremo e sumo sacerdote, né? Então, é muito importante aqui, você que participa do programa, conseguiu ficar aqui com a gente até agora, o livro de Hebreus, ele traz essa riqueza, traz essa grandeza, e é muito maior Jesus do que o trabalho sacerdotal, né? Tem essa imagem aqui que eu também estou destacando de Jesus ressuscitado, sendo o nosso intercessor, né? Aquele que realiza algo fenomenal entre Deus e os homens, aquele que apresenta o caminho para Deus, é Jesus, é maravilhoso, né? E agora eu quero encerrar aqui com esse versículo, Gideão, dizendo que o cristão desenvolve um sacerdócio, né? Todo cristão. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Gideão, deixa eu perguntar, todos os cristãos são sacerdotes, né? Então, como é que eles devem se comportar diante desses padrões de pureza e santidade? Temos, pastor, que nos espelhar no sumo sacerdote. Eu creio que é necessário que a gente olhe para Cristo, aquele que é o padrão exato, preciso, de referência em termos sacerdotais. Eu não posso exercer um sacerdócio cristão, um sacerdócio, e não é qualquer sacerdócio, é um sacerdócio real, é um sacerdócio real. que Deus instituiu. Eu estive com o senhor sobre isso antes, que no livro de Êxodo, uma promessa para o sacerdócio, né? Êxodo capítulo 19, o versículo 5, diz assim: obedecerem, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E vocês, versículo 6 diz, vocês serão para mim um reino de sacerdócios, uma nação santa. E agora Pedro chega dizendo, vós sois. Vocês, como em Êxodo, dizendo, vocês incrível. Agora, vós sois um sacerdócio real. Vocês são. Desse reino, é preciso olhar para o sumo sacerdote, aquele que é exemplo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bom, Gideão, muito bom. Gideão, obrigado por sua participação aqui, tá? no meu programa, a Bíblia em Capítulos. Gostei muito de estar aqui com você. Tá? Eu que agradeço, pastor. É um prazer para mim estar aqui. Muito bom. E a gente espera que você que participou desse programa até aqui tenha sido grandemente abençoado. Queremos que realmente você que participa desse programa entenda o valor da santidade, da pureza. Nós sabemos que seremos perfeitos só na glória, mas isso não quer dizer que a gente vai abusar da graça, como o Gedeão disse. Nós precisamos reverenciar a Deus e ter um zelo muito cuidadoso com aquilo que a gente faz, um zelo muito excelente com aquilo que a gente faz para Deus. Gedeão, que Deus abençoe você, tá bom? Muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos. Graça e paz.